alguém dar uma olhadinha, mas na verdade hoje excepcionalmente eu já coloquei a apresentação lá no Google Drive, então Renata que está chegando, no próprio grupo do WhatsApp, ali em cima, na descrição do grupo, tem um link do Google Drive, onde a gente vai salvando todas as aulas, as apresentações, a gente vai colocando livros, textos, materiais complementares, e as aulas mesmo ficam gravadas no YouTube, tá bom? Então, aí vocês têm o link lá também para estar acessando e assistindo essas aulas. Então, aí é só para retomar. E hoje, eu coloquei ainda 2 textos que falam um pouquinho sobre essa questão do universo, que é o que a gente também vai abordar um pouquinho hoje, e coloquei o PDF da Gênese, para quem quiser ir consultando algumas coisas. Então, tá o livro todinho lá da Gênese, para quem quiser dar uma olhadinha, né, do Allan Kardec, que é um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Aí vocês, sempre como, todos eles têm um índice remissivo que a gente fala. Então, de repente, vocês podem procurar por um assunto. Eu quero saber tal assunto. Aí eu vou lá no índice, lá no final, tal assunto são as questões 652, 47 e sei lá o que, 123. E aí você vai naquelas questões e aí você vai saber mais sobre aquele assunto que você está interessado. Então, é bem bacana essa organização que a gente pode pesquisar pelo assunto de interesse nosso, tá bom? Então, só para dar aí essa explicaçãozinha. A gente vem com uma sequência de aulas mais difíceis e hoje não será exceção, né? Então, hoje também a gente vai dar continuidade a isso e depois tende a dar uma aliviada, né, nessa questão da densidade das aulas. Então, eu peço um pouquinho de paciência aí para vocês. E, por favor, perguntem, podem falar, comentar, acrescentar, que tudo sempre é bem-vindo, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração. Você já está gravando desde o começo, Wagner? Sim. Não. Sim. A primeira aula da Laísa Tá também, mudo. tá? Já está gravando, falar que é a primeira aula da Laísa também, tá? Então tá. Então, seja bem-vinda. Que bom, que bom. E nós estamos aqui, eu e o Wagner, para o que vocês precisarem, tá bom? Então, se quer chamar no privado, falar alguma coisa particular, ou teve alguma dúvida da aula, quer pôr no grupo, vocês colocam no grupo, ou se quer chamar no privado, que às vezes a pessoa tem até um pouco de vergonha de se expor, não tem problema nenhum, tá? É só mandar mensagem para mim ou para o Wagner, que assim que possível a gente responde vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, dar uma respirada, né? Tentando se conectar aqui todos nós. É um momento que mesmo à distância, nós nos unimos pela intenção, pelo pensamento, e que a gente possa estar conectado. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos começando mais uma aula hoje com muita gratidão, recebendo novos alunos. E a cada um que entra, uma alegria para nós, para que possamos dividir o que sabemos que é pouco frente a toda a sua grandiosidade, toda a sua inteligência, mas estamos aqui para caminhar e para aprender. E por esse motivo, somos gratos sempre pela essa oportunidade. Oportunidade de estarmos aqui, de podermos participar, compartilhar, todos nós, nessa troca e nesse aprendizado. Senhor, que a espiritualidade, as equipes espirituais possam visitar cada casa dos alunos, tanto que estão presentes quanto aqueles que não puderam comparecer, mas que o Senhor, dentro da sua bondade infinita, possa visitar todos esses lares, trazendo harmonia, paz, força também, perseverança, coragem, para podermos enfrentar os desafios que a vida nos traz. E, Senhor, acima de tudo, que nos traga muito discernimento, para podermos sempre fazer as melhores escolhas. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade e que tenhamos uma aula tranquila e proveitosa.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Nós falamos um pouquinho na última aula sobre Deus também, né? Que todos nós somos os elementos constitutivos do universo, que todos nós somos feitos de poeiras estelares, né? Então, bem-vindos, estrelinhas todas. E hoje a nossa aula vai ser sobre a criação. Então, como tudo isso, entre aspas, começou. E, na verdade, existem várias teorias, né? Da ciência, da religião, a visão espírita também traz. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Então, o que a ciência já conseguiu comprovar, porque, na verdade, muitas coisas realmente ainda não há comprovação, mas que vários cientistas têm um comum acordo sobre isso. A Bíblia, ela traz uma outra versão sobre a criação do planeta Terra e do universo. E o Espiritismo, ele faz um outro olhar. Então, é um convite para a gente fazer um outro olhar sobre tudo isso que o homem já construiu de conhecimento. Então, vamos pensar que tanto a ciência quanto a religião é construção de conhecimento, é produção da humanidade, né? Então, que a humanidade foi construindo tudo isso ao longo desses séculos e que a gente não pode negar ou excluir, mas sempre aprender com aquilo que aquele povo trouxe, né, ou traz, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre essa criação. Pode passar, Wagner, por favor. A aula está um pouco longa, gente, são muitos slides, então eu vou tentando, explicando e falando, tá? Mas não quero fazer com pressa, mesmo que às vezes a gente tenha que dividir essa aula em 2, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante vocês entenderem. Então, formação dos mundos, né? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Então, só para lembrar, os animados são os que possuem vida e os inanimados que não possuem vida, como as rochas, a água, né? E tudo mais. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, nós vimos um pouquinho também sobre esse fluido que são os elementos constitutivos do universo, que é o fluido universal, o fluido cósmico, que é ele a base de toda a formação, tanto material quanto espiritual. Allan Kardec abre o capítulo 3 do primeiro livro, com o questionamento: o universo foi criado ou existe por toda a eternidade com Deus? Então, ele foi criado, ou ele foi existindo paralelo com Deus, né? Foi existindo por toda a eternidade. E aí os espíritos respondem: ele não pode ter sido feito por si mesmo. Então, ele se auto-fez o universo. E se existisse desde toda a eternidade, como Deus, né? Se ele existisse em paralelo, junto com toda a eternidade, não poderia ser sua obra. Então, é aquela pergunta, né, redundante, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, são coisas, assim, que a gente vai entendendo ao longo do curso, que a gente ainda não tem essa resposta precisa, mas que os espíritos, eles trazem, principalmente, a resposta como se fosse negativa. Então, o universo foi criado ou existe por toda a eternidade com Deus? Então, se ele não se fez por si mesmo, é porque ele foi criado. E se ele existisse desde toda a eternidade junto com Deus, não poderia ser a sua obra, porque está paralelo à existência de Deus, tá bom? Então, a gente vai conversar ainda um pouquinho mais sobre isso. Pode passar, Wagner, por favor. Os mundos são formados, então, pela condensação da matéria disseminada no espaço.
aquele fluido cósmico universal que dá origem ao fluido material. Então são as estrelas, planetas, satélites, asteroides, cometas, galáxias, nebulosas, e por aí vai o nome que os cientistas já foram atribuindo de acordo com as características. E de modo geral, os mundos habitados podem ser classificados em 5 categorias distintas. Isso quem já traz é a visão espírita. Então, que primeiramente existem os mundos primitivos. O mundo primitivo é aquele onde ainda os espíritos, eles ainda estão no estágio muito inicial de evolução. São realmente primitivos. Então, vamos pensar que o nosso planeta, ele já foi um mundo primitivo. E a gente tem que pensar que esse mundo primitivo foi realmente na origem do planeta Terra. Aí, hoje, atualmente, a Terra se encontra no planeta de expiação e provas, ou provas e expiações, como a maioria diz. E a gente vai, em uma aula específica, falar o que são provas e o que é uma expiação. Só que aí, quando a gente vai vendo nessa evolução, não é que a gente dorme num mundo e acorda no dia seguinte, opa, já mudou. Sempre tem esses períodos de transição, que são longos. Então, quando o mundo primitivo estava se preparando já para ser um mundo de provas e expiações, ele teve um momento de transição muito grande. Agora, nós estamos em outro momento de transição. Então, diz que o planeta Terra já entrou num momento transitório para chegar à regeneração, num mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração ele não é um mundo ainda pensando de forma na parte humana, né? É perfeita em todas as relações, que os espíritos que aqui vão habitar, eles já estão num estágio evolutivo muito grande. Não. Quando a gente pensa na palavra regenerar quer dizer curar. Então, quando minha pele está se regenerando de um ferimento, quer dizer que ela está se curando daquele ferimento. Então, o mundo em regeneração ainda é um mundo onde os espíritos que lá habitarem estão realmente dispostos a não mais destruir e sim a construir. A não fazer mais o mal e somente fazer o bem. Então, eles estão procurando fazer essa regeneração, tanto do planeta, quanto ele enquanto espírito individual, que ele já vem encarnado com esse propósito, enquanto também coletivo. Depois da regeneração, aí vem o planeta feliz ou ditoso, que são espíritos bem mais superiores. E por último, o divino ou celestial, que aí sim são realmente os espíritos perfeitos. Então, eles já são considerados espíritos divinos ou celestiais. Isso tudo a gente ainda vai conversar bastante, tá? Hoje é só para vocês entenderem que a formação dos mundos, tanto na parte material quanto espiritual, ela vai sendo diferente de acordo com a evolução, tá bom? Agora, ciências. O físico Albert Einstein, que transcendendo as observações, apresentou em 1905. Então, vamos pensar que Allan Kardec trouxe a codificação em 1800 e alguma coisa, não lembro exatamente a data, se era 1872, 1800, enfim, era em 1800 alguma coisa, ele trouxe toda a codificação da doutrina espírita. E então, se a gente for pensar num pedaço de 50 anos de intervalo, mais ou menos, o Einstein, então, que ele já vivia nessa época onde estava acontecendo a codificação, ele apresentou essa teoria geral dessa relatividade, que se identificava muito com o cenário de fundo do universo, como a gente o conhece hoje. E os cientistas acreditam em uma matéria primitiva, agrupada através de átomos, que formam os mundos e os corpos de todos os seres vivos. Então, olha só, a ciência fala numa matéria primitiva e o espiritismo fala num fluido cósmico universal, que seria a matéria primária de todas as coisas.
Então a gente começa a ver que muitas vezes a ciência e o espiritismo usam palavras e argumentos diferentes, mas para explicar a mesma coisa, tá? Que a ciência ainda não atingiu, a ciência ainda não comprovou o que muitas vezes a doutrina e a codificação já trouxe como resposta. E Kardec acrescenta que a matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo, que expõe a sua magnificência diante da eternidade. A matéria etérea mais ou menos rarefeita, que é esse fluido, que permeia os espaços interplanetários, é esse fluido cósmico que preenche as aglomerações ricas de estrelas, mais ou menos condensado, ou seja, a gente tem que pensar que a condensação é sempre que ele pode ser mais ou menos condensado. Então, quando a gente pensa na água, quando ela está no momento de condensação, é quando ela já virou vapor e aí as moléculas estão se agrupando novamente, formando aquela gotinha que a gente vê na panela, que a gente vê no box quando toma banho. Então, ali é água condensada. Então, quando a gente pensa nessa matéria mais ou menos condensada, a gente tem que pensar nisso. Ou ela é mais, entre aspas, parecida com o vapor, mais etérea, ou ela já vai ficando mais visível e mais agrupada. Então, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha. É a substância primitiva que residem as forças universais, de onde a natureza tirou todas as coisas. É o fluido universal. Então, isso está em Gênesis, no capítulo 6, no item 17. Bom? E aí, falando um pouquinho da Gênesis, né? O livro da Gênesis, ele se divide em duas partes, para quem tiver essa curiosidade de dar uma folheada, dar uma pesquisada. Então, primeiro fala da história do mundo material, então, concretamente, e fala também da história da humanidade e seu princípio corporal e espiritual. Então, ele fala sobre dois aspectos muito interessantes. No planeta Terra, onde nós vivemos de forma material, e como esses espíritos foram ocupando esse planeta, né, e como tudo começou no seu princípio aí, nessa parte de corporal, né, de você encarnar, e espiritual, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Aí, a contrapartida da ciência. A ciência não considera o universo uma criação divina, mas procura entender o princípio das coisas através de diferentes estudos. Então, lógico que a ciência, sempre como ela é pegada à matéria e pautada na matéria, no estudo da matéria, tudo que é relacionado à divindade, ela é contra, né? Ela é contra esse princípio. Só que, de qualquer forma, o homem sempre tentou buscar a pergunta, né? De onde eu vim? Então, eu acho que tudo tem a ver com essa pergunta, como tudo começou, de onde eu vim, e na verdade, assim, para onde eu vou, né? Então, o homem, ele sempre está nessas duas perguntas ao longo da humanidade, entendendo todo esse processo que ele viveu enquanto humanidade e se projetando no futuro, tá? Pode passar, Wagner. Aí aqui eu mostrei um cone, né, que é uma linha do tempo cósmica. Então, a gente sempre escutou nas nossas aulas aí de ciências que a teoria mais falada é sobre o Big Bang, né? Que houve uma grande para a origem do universo e do cosmos, né? Então, o que os cientistas, né, falando bem grosseiramente, né, acreditam, falam que havia, né, uma força, uma energia que de repente ela se dissipou, como se houvesse uma grande explosão que eles deram o nome de Big Bang, e que essa grande explosão que foi o que gerou o universo. Só que se a gente pensa que o universo ele é infinito, ele ainda está em constante transformação e expansão, então como que isso ainda vai estar acontecendo? Né? Porque se a gente for pensar no que a gente entende hoje como uma explosão, é aquela liberação de energia que libera e acaba, né? Então, se a gente pensa numa explosão de uma casa, de um carro, de qualquer coisa, é aquilo, liberou energia e consumiu e acabou. Então, como que a gente pode pensar que o universo, ele ainda continua nesse processo, né? Então, ele coloca
É um erro comum pensar que o Big Bang é uma teoria sobre origens cósmicas. Não é verdade. Não nos diz nada sobre o que foi que explodiu. Então, o que explodiu? O que existia antes dessa explosão? Por que explodiu? Como explodiu? E nem, francamente, se chegou a ver mesmo uma explosão. Então, assim, a ciência ainda não explicou o que era isso. Fala dessa massa que a gente poderia até pensar se fosse um fluido universal e que, de repente, se organizou de outra forma que essa matéria se dissipou. Só que a gente ainda não tem certeza de como isso tudo aconteceu, tá? Pode passar. Aí tem uma imagem de um nascimento de estrelas. Então, as estrelas continuam nascendo, né? Os planetas continuam também, cada vez mais, o homem, com o desenvolvimento da tecnologia, consegue alcançar cada vez mais longe. Então, aí tem a imagem do nascimento de estrelas a 12 bilhões de anos-luz da Terra, que seria semelhante ao Big Bang. Então, quando surge essa estrela. E aí a gente tem que pensar que ela está a 12 bilhões de anos-luz da Terra, e pensando que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Então a gente pensa assim, é algo assim que na nossa cabeça a gente não consegue compreender ainda o que é essa distância, né? O que é essa longitude e essa expansão do universo, né? A gente vê as estrelas no céu e para a gente é difícil acreditar que elas são sóis, que é um sol, aquilo que a gente está vendo, que o nosso sol é uma estrela, né? Que a Lua, ela está lá também, acoplada ao nosso planeta como um satélite. Então, tudo isso ainda é muito abstrato para a gente. A gente entende parcialmente, tá? Tudo bem até aqui, gente? Estão gostando da aula de ciências? Fala, nossa, eu me matriculei no curso errado, me falaram que é de espiritismo, eu só estou tendo aula de ciências ultimamente. Mas é assim. Revestido das leis do universo e da impulsão inicial, inerente à sua formação, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis, quer dizer, essas regiões mais longe, diversos centros de criação simultâneas ou sucessivas. Essa é a explicação que está na Gênese, tá? Então, se a gente for ler, então pensa que essa matéria cósmica primitiva, que seria esse fluido universal, fez com que ela se organizasse de uma forma diferente, que de repente esse fluido se tornasse difuso e desse origem a todo o universo, tá? Pode passar. E a formação da Terra se iniciou há bilhões de anos, em processos que se estenderam por largos períodos e eras. A Terra se formou ao mesmo tempo que o Sol e o resto do sistema solar, pela condensação de uma nuvem de gás no espaço interestelar. Lembra que a gente viu do que são feitas todas os elementos que constituem, que a gente viu o nitrogênio, né, o oxigênio, o cálcio, que tudo isso, muito disso está presente no nosso corpo e nesse universo todo. Então, nós também viemos desse mesma matéria primitiva inicial. E aí a gente tem que pensar que a Terra, ela tem aproximadamente, segundo os cientistas, 4,7 bilhões de anos. E que o homem, os primeiros registros humanos, eles datam de milhares de anos, né? Então, o homem ele não chegou, não povoou o planeta Terra desde o seu início. Então, ele é a última aquisição do nosso planeta, né? Que antes de nós vieram todos esses outros seres vivos e entre eles animais e plantas, para que a gente depois conseguisse habitar e sobreviver nele, tá? Aí, teorias para explicar a origem da Terra, acho que eu falei 4,7 a 4,6 bilhões de anos, originou-se primeiro o Sol através de uma densa nuvem de poeira e gás que se contraiu, formando não só o Sol, mas outros planetas, inclusive o planeta Terra. Então, isso é uma das teorias. Com a radioatividade das rochas, algumas partes da Terra se derreteu. O níquel e o ferro se fundiram formando o núcleo,
enquanto na superfície ficou um oceano de rochas incandescentes. Então, se a gente for lembrar, nos períodos da Terra, né, existe essa explicação que no início tudo era como se fosse uma grande bola de fogo, imaginando aquilo que sai do vulcão, era como se toda a camada externa da Terra fosse aquela lava, né, aquele níquel e ferro derretido, e que hoje a gente sabe que é o que existe no núcleo da Terra. Mas antes a gente tem que pensar que não havia esse esfriamento, que tudo era rocha incandescente, derretida. Aí era a Terra primitiva. Então a Terra primitiva sofreu um resfriamento. Os vulcões entraram em erupção, emitindo gases que formaram a atmosfera. Por sua vez, originaram a matéria orgânica e a água. Então, quando a gente vai começando a ver essa linha do tempo, a gente vai vendo que tudo tem uma ligação, como se fosse uma fase preparatória para a próxima. Aí depois outra fase preparatória para a próxima. Só coloquei aqui, tá? E há cerca de 3,5 bilhões de anos, grande parte da crosta terrestre já estava formada, mas bem diferente da atual. Pela formação atual, continentes e ilhas levou-se milhões de anos, pois por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, a Terra estava dividida em um só continente, que é a Pangeia, né, que os cientistas falaram que existia um único continente, que depois de um grande terremoto e modificação dessas placas tectônicas que começaram a se afastar, se formou os vários continentes que nós conhecemos hoje. Mas segundo Emmanuel, então, Emmanuel, ele é um mentor, ele foi o mentor do Chico Xavier por bastante tempo, e que ajudou-os na psicografia de vários livros, né? Então, que fez com que o Chico também publicasse vários outros. Então, aí é do livro A Caminho da Luz. Então, segundo Emmanuel, o orbe terrestre resultou da parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar, mas sob a direção de Jesus, que é o seu governador espiritual, e de seus prepostos divinos em regime de cocriação com Deus. Então, quando a gente pensa, não sei o quanto vocês já estudaram ou leram, né, mas a gente diz que Jesus é o nosso governador. Ele que é o responsável por cuidar do nosso planeta, né? Não só do nosso planeta, mas de outros também que está sob a tutela dele. Assim como existem outros espíritos crísticos, que a gente chama, assim como Jesus é um espírito crístico, existem outros que governam outros planetas, tá? Que são responsáveis por outros planetas. Wagner, se quiser ir falando alguma coisa, vai completando, tá? Aí nessa crosta, imagina que começou a se solidificar, como no fundo dos oceanos podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia o orbe do protoplasma. Então, são nomes assim, né? Então, protoplasma é uma parte da célula, é como se a gente pensasse que a célula, uma parte da célula, esse protoplasma, e que esse protoplasma que seria o responsável pela a célula, tá? Então Tá escrito aqui embaixo, eu posso ler para você, que tá melhor, né? Pode ler. É protoplasma, nome antigo, não muito utilizado, é uma parte da célula. É um sistema físico-químico da natureza coloidal. E pode passar facilmente do estado sólido ao líquido. Essa natureza coloidal, se vocês forem também dar uma pesquisada, é como se fosse a menor parte ainda do átomo e a menor parte da parte do átomo, né? Que depois a gente aprendeu dos átomos que são prótons, elétrons e nêutrons, mas que a gente já descobriu, hoje a ciência já descobriu, que ainda existem partículas menores do que os prótons, elétrons e nêutrons que compõem o átomo. Então, essa natureza coloidal quer dizer essas nanopartículas que elas, em agitação, tanto física quanto química, elas podem passar desse estado sólido para o líquido. Então, estava recheado disso. Então, a gente tem que pensar que o planeta estava recheado disso. E aí, ele começou
com isso, a trazer, que ele fala, o germe sagrado dos primeiros homens. Quando fala o germe sagrado dos primeiros homens, não é o homem como a gente o vê hoje, mas vamos pensar que seriam os primeira vida, primeira existência de vida no planeta Terra, de seres animados. Segundo o Espiritismo, a vida também é o resultado dessa complexa evolução comprovada pela ciência. O Espiritismo também compactua com isso. Allan Kardec, em A Gênese, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, e Emmanuel, no A Caminho da Luz, então, 3 autores diferentes, né, atestam para a formação dessa camada gelatinosa, depois de altas temperaturas e resfriamento pelo qual passou o nosso planeta na época da sua constituição, há 5 bilhões de anos, aproximado, ao aparecimento do protoplasma e toda a derivado daí a cadeia evolutiva. A diferença entre a ciência e o espiritismo é que o segundo faz intervir a ação dos espíritos no processo de evolução. Então, é como se houvesse um magnetismo, um direcionamento espiritual dos espíritos superiores para que a vida acontecesse dessa forma no nosso planeta e evoluísse dessa forma, tá? Não é o acaso, não foi obra do acaso que isso aconteceu. Houve todo um planejamento dessa evolução. Então, agora a gente vai entrar como que é essa origem da vida no planeta Terra, visto pela ciência, visto pela Bíblia e a visão do Espiritismo, que a gente já foi falando um pouco. Mas o bacana é a gente pensar, quando a gente começar a falar principalmente da visão da Bíblia, que a Bíblia também tem os primeiros livros da Gênese, né, que foram escritos por Moisés, e a gente vai ver um pouquinho isso também, mas é bacana a gente começar a questionar, que é o que o Espiritismo traz. Como pode, por exemplo, a Bíblia falar que o nosso planeta e toda a vida e tudo que existe foi feito em 6 dias, porque no 7º dia Deus descansou? Como a gente pode entender que a humanidade veio do Adão e Eva, e o Adão e Eva tiveram 2 filhos homens? Como que conseguiu essa procriação depois? Entendeu? E ainda um matou o outro, né, Abel e Caim. Então, assim, a gente tem que entender que todos esses escritos, eles foram escritos, primeiro a gente pensar na época, né, que foram escritos, e foram escritos de forma alegórica, quase que mitológica, assim como os gregos, através da mitologia, tentavam explicar algumas coisas do universo, algumas forças, né, os cristãos também. Então, eles tentaram explicar de acordo com o conhecimento que eles tinham e a visão que eles tinham. Mas é bacana porque hoje a gente vai entender como o Espiritismo vê tudo isso, tá? E outra coisa, se a gente pensa na visão, no Evangelho segundo o Espiritismo, não existe a Bíblia segundo o Espiritismo, né? Existe o Evangelho, que é a passagem de Cristo. Então, para o Espiritismo, para a doutrina espírita, ficou mais importante, segundo os espíritos, né, que isso foi uma decisão deles, mostrar principalmente o que Cristo trouxe de ensinamento, do que fazer uma releitura da Bíblia, tá, inteira com essa visão. Então, visão da ciência. Então, segundo a ciência, a vida é um resultado de uma complexa evolução, que durou centenas de milhões de anos, e sua origem é desconhecida, contudo, estabelece algumas hipóteses sobre o começo. O quê? Não estou conseguindo ler. Sobre o começo. Então, estabelece algumas hipóteses sobre esse começo, tá? Pode passar. Dá uma aceleradinha aqui, que tem muita coisa. Dentre as hipóteses aventadas, a mais aceite pelo cientista é a de que a vida se originou a partir da formação do protoplasma, matéria elementar das células vivas. O protoplasma evolui para as bactérias, vírus, amebas, algas, plantas, animais, até chegar à formação do homem. Que foi o último habitante, como eu falei, do nosso planeta, tá? Então, nessa parte também fala do protoplasma, assim como
os espíritos também falam dessa matéria primitiva gelatinosa, que eles também chamaram de protoplasma. Então, nesse ponto, ciência e o espiritismo, eles convergem da mesma visão. Aí, na visão da Bíblia. Então, segundo a Bíblia, o princípio dos tempos, Deus criou simultaneamente todas as plantas e animais superiores a partir de uma matéria inerte. Deus, do pó da terra, forma o primeiro homem. Adão sopra-lhe as narinas e lhe dá a vida. Retira-lhe uma de suas costelas e cria Eva. Esta é tentada pela serpente e come juntamente com Adão o fruto proibido que é a maçã. Literalmente considerada, essa noção é mitológica e antropomórfica. Dá-se a impressão que Deus é um ceramista que manuseia os seres criados por ele. Então, dá essa impressão que Deus foi lá, pegou o pó e fez um, aí depois fez outro, e aí depois todos os animais juntos, todas as plantinhas juntas, né? Então, a gente tem que entender que essa visão da Bíblia, a gente não pode entender como errada, mas que para aquela época, ela era o suficiente para explicar a formação dos povos, tá? E da humanidade. Pode passar. Até porque naquela época todo mundo sabia mexer com cerâmica, essas coisas aí, né? Todo mundo fazia as suas próprias coisas. Isso mesmo. E Allan Kardec, já na Gênesis, esclarece com a precisão a linguagem figurada da Bíblia. Adão e Eva não seria o primeiro e único casal, mas a personificação, ou seja, a representação de uma raça denominada adâmica, que foi a primeira raça, primeiro povoamento espiritual, que aí depois a gente mais para frente vai ver de onde vieram esses primeiros espíritos, né, para trazer essa evolução para o mundo sair do primitivo para entrar num mundo de provas e expiação. Então, a serpente era o desejo da mulher de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito da adivinhação, então do querer também saber mais. A maçã representava os desejos materiais da humanidade. Então, eu preciso me alimentar, eu estou encarnado, enquanto encarnado, meu corpo pede coisas do que o meu corpo espiritual não necessita, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar que eram como se fossem representações, assim como, novamente, da mitologia. Assim, a visão da Bíblia sobre a origem da vida no planeta Terra não deve ser simplesmente rejeitada, e sim estudada como sendo a história da infância dos povos. Então, como que os povos, a humanidade, começou a entender e a construir a sua história? Em suas alegorias, há muitos ensinamentos velados, cujo sentido oculto deve ser pesquisado. Por outro lado, devem ser submetidos à razão e à ciência, apontando-lhe os erros, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Na Bíblia, o livro de Gênesis, ele é o primeiro dos 5 livros escritos por Moisés. Ele cobre aproximadamente 25 mil anos de história, mais do que todo o restante da Bíblia. Então, Moisés, a gente só escuta falar, né, de Moisés, os 10 mandamentos, mas o quanto também ele escreveu, de acordo, lógico, com a realidade, com a visão, e também com o que era oferecido para ele. A gente diz até que os 10 mandamentos foi a primeira psicografia, né, porque ele subiu até o alto do monte e recebeu essa mensagem para escrever os 10 mandamentos. Então, Moisés, ele teve um fator super importante na história, né? Levou em torno de 500 anos para chegar como conhecemos. Então, aquele livro, aquelas histórias, demorou mais ou menos 500 anos para chegar como a gente conhece e lê na Bíblia hoje. Foi elaborado praticamente em 3 momentos importantes. Durante o reinado do rei Salomão, então 971 a 931 antes de Cristo. A gente tem que pensar, a gente está ano 2000, foi há 3.000 anos atrás que isso aconteceu. Durante o período entre 800 e 700 a.C. e durante o período do exílio na Babilônia e do pós-exílio de 585 a 400 a.C. A sua autoria tem sido tradicionalmente atribuída ao grande líder hebraico Moisés, seja tanto por judeus como por cristãos. Também por isso é chamado de Lei de Moisés, e considera-se atualmente que esse Pentateuco
né, que é essa parte da Bíblia, não pode ser obra apenas de um autor, não o sendo, acho que daquele, bom, o que é importante a gente entender, eu acho que não apareceu, engraçado que para mim aparecia, não o sendo daquele todavia, então nem tudo tem como ser Moisés que escreveu, né, que não pode ter sido somente ele, então deve ter tido contribuição e ajuda também de outros escritores, eu vou falar, não vou falar mentores, espíritos, né, mas de outros escritores. Tudo bem até aqui, gente? Tá chato? A aula hoje tem muita coisa, tá? Aí na visão do espiritismo, então de novo do caminho da luz. Então encarnaram aqui na Terra espíritos que foram expulsos de um planeta do sistema de Capela, que fica na constelação de Cocheiro, situada a 42 anos-luz de nosso planeta. Então, diz que os primeiros espíritos que encarnaram aqui na Terra, eles vieram desse sistema de Capela. Tanto que tem um livro que chama Exilados de Capela, que conta toda a história do porquê que esses espíritos vieram encarnar aqui no nosso planeta e não continuaram em Capela. Porque aí a gente vai vendo também que a doutrina traz que nem sempre você obrigatoriamente vai reencarnar sempre no planeta que você está. Em alguns momentos você pode habitar outros planetas, tá bom? Isso a gente vai estudar mais para frente, outro capítulo aí da história. Agora sim, o mundo foi criado em 6 dias? Então, Moisés, ao escrever que o planeta Terra foi criado em 6 dias, estava fazendo uma analogia ao processo de formação geológica e astronômica. Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, as pesquisas puderam comprovar teorias sufocadas até então pela religiosidade cega. Então, a ciência começou a comprovar que aquela religiosidade cega que era falada e que todo mundo não pensava e não raciocinava como um planeta podia ter sido construído, né, em 6 dias, e da forma como foi, e que na realidade isso, como eu falei que foi escrito de forma alegórica, ele se referia aos períodos geológicos pelo qual o planeta Terra passou. Então, o codificador apresentou tabelas, as quais explicam o que cada dia representa. Essas informações estão nos seguintes tópicos. Então, eu vou passar para vocês. Então, no primeiro dia, diz que Deus, né, na Bíblia, fez a luz e as trevas. Então, os primeiros pedacinhos são versículos da Bíblia, tá? No começo, criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme toda nua. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus estava colocado sobre as águas. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E de tarde e de manhã se fez o primeiro dia. Segundo a tabela formada por Kardec, com base em dados científicos, o primeiro dia representa o período astronômico, onde aconteceu essa aglomeração dessa matéria cósmica universal que deu origem ao Sol, à Terra, à Lua e todos os planetas. Nesse período, a Terra estava em estado primitivo fluídico ainda, incandescente, e sua atmosfera era carregada com toda a água ainda em vapor. Então não existia água em forma líquida como nós conhecemos hoje. Então no primeiro dia, a luz e as trevas, se refere a esse período astronômico, período inicial de formação do nosso sistema solar. Bom, tudo bem aqui, gente? Tá muito difícil? Muita informação, né? Aí no segundo dia, o firmamento, o céu. Disse Deus também que o firmamento no meio das águas e que ele separe as águas com as águas. E Deus fez o firmamento, seria o céu, e separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. E tal se fez assim. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, de tarde e de manhã se fez o segundo dia. Percebe que é até meio poética, assim, essa linguagem, né? Uma coisa, assim, bem ainda metafórica, né? Não é algo que poderia ser real.
Então, no segundo dia de criação, representa esse período primário do planeta Terra, que aconteceu esse endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, e nossa atmosfera passou a ser espessa, impedindo a penetração dos raios de sol, porque estava sendo liberado muito vapor. E esse resfriamento da Terra permitiu que a água, até então no seu estado gasoso, passasse pelo processo de precipitação gradual, ou seja, que começasse, entre aspas, a chover, né, que esse estado gasoso condensasse e a água passasse a ser estado líquido. Porém, o planeta ainda não tinha nenhuma vida orgânica. Tá? Pode passar, Wagner. Terceiro dia, o elemento terra. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu, então, para precipitar a chuva, se reunissem em um só lugar e que o elemento árido aparecesse. E isso se fez assim. Que Deus deu ao elemento árido o nome de terra, então as partes secas do nosso planeta, e chamou de mares todas as águas reunidas, e viu que isso era bom. Deus disse ainda que a terra produza a erva verde, que porte grão, e árvores frutíferas, que portem fruta, cada qual conforme a sua espécie, e encerrem suas sementes, nelas mesmas, para se reproduzirem sobre a terra. E isso se fez assim. Então aí aqui, na parte científica, esse é o período de transição. É o período representado pelo terceiro dia da criação. As águas cobrem toda a superfície do globo, com isso a água forma os primeiros depósitos e sedimentos, e o Sol começa então a penetrar na atmosfera que está mais depurada, porque imagina que antes é como se fosse uma eterna chuva, uma eterna parte gasosa em volta do planeta, que a luz do Sol não conseguia penetrar. E quando a água, entre aspas, começou a condensar e ficar mais próximo no solo, né? Então o Sol começou a bater, que a gente sabe que a fonte da vida e da energia primária sempre vem do Sol. E aí surgiram os primeiros seres organizados na Constituição. Aí lembrando, né, que primeiro era o vírus, bactéria, ameba, tudo aquilo antes de aparecer os seres não microscópicos, tá? Quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem os dias das noites, que sirvam de símbolo para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. Deus fez, pois, 2 grandes ossos, um maior para presidir ao dia e o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento do céu para luzir sobre a terra. Aí vamos pensar, gente, que se todo o sistema solar surgiu junto, não dava para ele fazer depois o Sol e a Lua, né? Se tudo veio junto com o planeta Terra, isso a gente está usando a razão agora, um raciocínio lógico. Então aí o que acontece? Na verdade, quando houve essa transformação da atmosfera terrestre, que foi possível a visibilidade do Sol e da Lua, antes, como se o planeta tivesse encoberto e que isso não conseguisse ser visto, tá? E aí é o período secundário do nosso planeta, que equivale ao quarto dia. A ciência explica que nesse período, em decorrência de uma atmosfera mais depurada, pôde-se observar com mais clareza a presença do Sol. E com isso, dia e noite agora estavam definidos, assim como a influência do Sol no movimento anual da Terra. E esse fator contribuiu para o desenvolvimento das espécies, plantas, árvores, peixes, anfíbios, também os grandes répteis aquáticos. E aí a gente tem que pensar que tudo isso também só é possível, né, devido a esse movimento de rotação da Terra, porque senão só um lado receberia a energia do Sol e o outro seria frio e escuro. Então esse movimento de rotação e a gravidade, que faz com que essa força gravitacional, que faz com que todos os seres vivos fiquem presos no planeta, que a gente não saia voando por aí. Quinto dia, as águas do mar e o voo dos pássaros. Disse Deus ainda que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que possuam a vida e movimento, que as águas produziram cada um conforme a sua espécie, e criou também os pássaros conforme sua espécie. Ele viu que isso era bom. Então, o quinto dia é desse período terciário, que é marcado por esse levantamento, então, da crosta sólida, essa divisão
dos continentes, a formação dos mares, esse ar, essa atmosfera mais limpa, e que aí esses animais gigantescos, que na época seriam os dinossauros, vegetais e depois os animais atuais e os pássaros. Então, tudo isso aconteceu nesse período terciário. Toda essa modificação do nosso planeta para que depois o homem tivesse condições de habitar esse planeta, tá? O espírito hominal. Sexto dia, a nossa imagem e a nossa semelhança. Também disse Deus, também que a terra produz animais vivos, cada um conforme a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens, que seriam os animais selvagens, da terra conforme as suas diferentes espécies. E isso se fez assim. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra conforme as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Ele disse em seguida, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, toda a terra, e todos os répteis que se movimentam na terra. Que aí já é o período quaternário, que é marcado pelos vegetais e animais da atualidade e o ser humano. E aí, a partir disso, que a consciência humana surge, e nós, seres espirituais, passaremos pelo processo de evolução ainda na nossa infância espiritual. Então, a gente ainda muito rudimentar. Então, a humanidade, portanto, se organiza em comunidades, as quais formam as primeiras cidades e sociedades, dando início ao processo de evolução dos espíritos no planeta Terra. A gente pensando que toda essa parte que a gente fala dos homens primitivos, ou como a gente diz no senso comum, os homens das cavernas, então no início eles não eram organizados o suficiente. A agricultura veio, eles eram nômades, né? Eles eram coletores, eles viviam caçando e coletando, então quando acabava o alimento naquele lugar, eles se modificavam, eles viviam em pequenos agrupamentos, mas mais para garantir a sobrevivência da espécie, assim como os lobos andam em grupos, os leões andam em grupo, muito ainda próximo da parte mais primitiva, né? Depois que, com o desenvolvimento da inteligência e que o homem começou a se organizar de outra forma, a entender que ele conseguiria produzir os próprios alimentos, que ele conseguiria criar animais, e aí foram criando as vilas, depois os maiores agrupamentos em comunidade, e aí foi quando realmente os espíritos começaram, de fato, a evoluir, tá? Tudo bem até aqui, gente? É muito legal essa parte, né? Assim, quando eu li esse texto a primeira vez, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? E eu acho que é bacana, eu acho que o Espiritismo, ele traz esse convite a gente raciocinar. E eu acho que isso que é bacana, essa fé raciocinada que vocês vão ouvir ao longo do curso todo. Quer dizer, se a gente tem a inteligência, tem que passar pelo crivo da nossa razão, essa racionalidade do que faz sentido e o que não faz sentido. Então, que a gente não pode simplesmente ficar acreditando em tudo que é dito, mas que a gente tem que pensar usando tudo que a ciência descobriu, porque a ciência a gente não pode negar que ela é uma grande contribuidora da evolução humana, tudo que o Espiritismo traz, tudo que a história traz enquanto registro da humanidade, eu acho que tudo isso é importante. Aí não está querendo dizer que um está errado, o outro está certo, é só uma contribuição, né? Tentando meio que juntar os três pontos de vista e tentar ter uma unificação dessas ideias. Né? Sim, um olhar mais amplo. Aí agora da formação dos seres vivos. Então a gente viu um pouquinho do planeta e agora a gente vai ver da formação dos seres vivos. Eu não sei, Wagner, se a gente deixa essa parte para a aula que vem que e você dá a sua parte, porque ela é muito longa ainda, ó, tá vendo? E aí a gente junta com a aula que vem. A gente apresenta essa e a próxima, tenta ver junto. O que você acha? Eu acho bom. Tá. E também não fica tão cansativo para vocês, que era uma aula bem longa mesmo, tá? Então a gente para na formação dos seres vivos e aí a gente volta na aula que vem a partir dessa segunda parte. Tá bom. Tudo bem, gente? É importante vocês falarem, vocês se colocarem. Eu acho que o pessoal novo, que a Renata e a Laís que entrou, foram contaminadas pelo pessoal que não abre a câmera. E elas acham que também não precisa ver. Wagner, eu só vejo você.
Coisa feia, né? Só É. vejo o outro professor, não vejo o cara de um aluno, né? Mas tudo bem. Não Ai, é bem assim. Não olha, é bem assim. você existe de verdade, não é só um espírito que está aí desse lado? Não, ainda não. É um espírito encarnado, tem carne aí, tô vendo, né? Tem corpo físico. Obrigada, Gilvan. Mas não é só ligar a Valeu. câmera e falar também, né? Também é muito É, bom. é muita informação, mas eu acho que é bacana a gente saber, a gente ter essas outras visões, né? E como o Wagner disse, são visões diferentes a respeito de um mesmo assunto. Isso não quer dizer que uma seja mais importante que a outra, uma seja mais correta que a outra, mas, na verdade, são pontos de vista diferentes que a gente tem que ir trazendo dentro da gente. E que, novamente, o que está sendo apresentado hoje, pode ser que daqui 500 anos seja, tipo, estão falando igual, eu estou falando de Moisés, entendeu? Que na época, lá não sei o que, Moisés falava desse jeito. Aí pode ser que daqui 500 anos fala, olha, lá em 2000 as pessoas acreditavam que o mundo foi constituído dessa forma. A gente tem que entender que esse conhecimento também, e a própria evolução espiritual de todos nós, vai trazendo novas possibilidades de aprendizado. Tá bom? Até no próprio método científico mudou muito, né? Com o DNA, a arqueologia, a forma como eles conseguem observar com outras ferramentas dos instrumentos desse passado, né? E aí eles já mudaram completaram, né? Muitas coisas do que antes achava que era de uma forma e hoje já é outra. Coisas assim, né? De 2.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, imagina. É bem difícil você fazer essa pesquisa, eu imagino. Aí o Alex O mostrando Alex está aí. colocando aqui no chat sobre exilado de capela. Valeu, Alex. É muito bom, hein? Aconselho a escutar, que é muito legal. Bacana, tá vendo? E o Obrigada que é ainda por importante, viu, Carla, dessa aula, é que, na minha visão, tá, a gente tem que ter um fundamento para que possamos refletir nos ensinamentos da espiritualidade, né? Tipo, a base, né, conhecendo a história, a formação, né, simplesmente eu vejo muita gente aí falando na Bíblia, e aí pega um determinado trecho da Bíblia e faz toda uma interpretação. Então, de uma frase, o cara conta toda uma história, e não é, a gente tem que, exatamente como vocês estão fazendo aqui, trazendo conhecimento da história, né, a base, né, a gente vai passar uma semana aí fazendo as nossas reflexões, né, poxa, aquela aula falou da estrela, como foi semana passada, né, não, aquela aula falou das estrelas, que a gente veio do pó, como assim, né, então, vai lendo uma coisa e vai formando essa base para que a gente possa ter um fundamento naquilo que a gente está acreditando, que a gente está buscando. É muito importante, parabéns, viu? Ai, que bom, que bom. Eu acho que essa é a ideia, é a construção dessa fé raciocinada, que a gente fala, e não uma fé cega. Eu acho que é esse o grande convite que o Espiritismo traz. Que o Espiritismo, a doutrina, na verdade, ela traz essa reflexão. E é isso que você falou, Gilvan, é a gente ter uma base para a gente poder pensar sobre tudo isso. Eu acho que esse é o convite, a gente pensar sobre tudo isso e não simplesmente aceitar os dogmas que são impostos ao longo aí de toda a nossa existência enquanto humanidade, né? Meio que dá os ingredientes para a gente mesmo interpretar da nossa forma, da nossa capacidade, né, de entendimento, de compreensão, né? Exatamente. Então, pode fazer a sua parte. Então, depois, aí, a aula que vem, a gente continua. A minha parte você já falou bastante ali Você da tá mudo, parte. Wagner. A minha parte você já falou ali bastante também desses mundos. Eu vou falar aqui um pouco, Jesus falando sobre essa questão de há muitas moradas na casa, né? Na casa do meu pai, e que ele falando dessa vida fora do planeta Terra, né? Não achar que nós somos os únicos seres que existem na Terra, e Jesus falando nas entrelinhas, daquela maneira figurativa, de que existem outros planetas, outros mundos mais evoluídos do que esse
que nós estamos aqui agora, que é a Terra. Aí aqui nessa passagem ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vos estejais. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Então Jesus está falando que existe um lugar melhor, um lugar muito bom, que é aquele lugar onde ele falou que lá é onde é que ele é o rei, porque aqui na Terra ele não era um rei, porque a humanidade não dá os preceitos morais como prioridade, né? E aí, né, Jesus não seria rei porque ele moralmente ele é um rei lá no planeta dele, né? E aí eles vai preparar esse lugar lá para a gente quando a gente tiver, né, esse merecimento, estiver no nível de evolução, para poder estar junto com ele nesse lugar com esse céu, né, que a gente imagina ser figurativamente falando, né? Aí tem as diferentes categorias de mundo, três categorias assim mais genéricas, que é o dos mundos inferiores, a existência toda material, redes soberanas às paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. É basicamente o mundo que nós temos, né? A gente está nesse mundo material, né? A gente está colocando paixões, colocando outras prioridades materiais na frente da prioridade moral. A humanidade, a gente só observar do lado que os preceitos morais ainda não é a prioridade. Ela está sendo, do meu ponto de vista, né? Ela está sendo mencionada, a gente está tentando colocar isso como, né, algo importante para o ser humano e para o planeta Terra, como na preservação do meio ambiente e outros aspectos que ainda estão evoluindo, e logo mais a gente vai começar a colocar essa moral na frente de tudo, como a coisa mais importante para o estado da humanidade, né? E aí tem os mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, sendo o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. E aí tem o bem, tá mais ou menos aí também, e tem os mundos superiores, né? Aqui é de forma bem geral, né? Que o bem predomina sobre o mal, onde tem mais pessoas boas do que o mal. E aí essas categorias, né? Classificando ela mais, como a Carla tinha falado na parte anterior, que aí tem os mundos primitivos, né, dos seres, dos primatas lá, que a gente tem até, né, na arqueologia, né, os homens sapiens que a gente teve aqui, que a gente vivia para sobrevivência, né, em procura de alimento, de satisfações do nosso corpo para a gente poder sobreviver. A gente não tinha um raciocínio muito avançado, assim, vamos dizer assim. E aí depois vem o mundo das expiações e provas, que é o mundo que nós estamos, onde domina o mal. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo e as qualidades inatas elas trazem consigo, constitui a prova de que já viver e realizar um certo progresso. Intelectualmente, né, já demonstra que nós temos muita capacidade intelectual, mas ainda não tem aquela capacidade de moral, de poder... Está faltando um pouco da moral para acompanhar esse lado intelectual nosso que já desenvolvemos, comparado ao mundo primitivo, né? Mas também os numerosos vícios a que se mostra propenso constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, quem aí, né, não tem algum vício? Seja um vício, não estou dizendo de drogas, não, estou dizendo vício de docinho, de comer bastante, um vício em algum jogo. Todos nós ainda temos esse apego e às vezes a gente já tem até consciência desse apego, de que a gente fala, eu sou viciado nisso, e a gente tem dificuldade de desapegar disso. Então mostra um certo nível de imperfeição moral que um espírito mais elevado ele não tem, né? Não tem esse apego a essas coisas. E a gente está tentando se livrar disso, desapegar disso. Por isso estão aqui para expiarem suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida,
até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, é conforme a gente está aqui porque nesse planeta aqui, né, nesse estágio, porque nós merecemos, nós fazemos parte disso, né? Não adianta a gente olhar para o lado, olhar para outras culturas e falar que o mundo está perdido, sendo que nós fazemos parte disso também, eles também são nossos irmãos, nós também temos as nossas falhas e nós temos cada um de uma forma mais ou menos igual nesse grau de evolução que nós estamos aqui agora. E depois eu vou falar uma analogia do churrascão, eu vou colocar aqui para vocês. Aí, mundos de regeneração, que é um mundo de transição, né? A gente está saindo lá do provas e expiações e agora a gente vai entrando no mundo para fazer essa cura dessa ferida, né? A ferida a gente bagunçou muito, né? Se machucou muito e agora nesse mundo da regeneração a gente vai começar a curar essas feridas, no quais as almas que ainda têm que expiar extraem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A gente ainda nem chegou no regeneração, logo mais a gente vai lá para os felizes, lá, quem sabe? Vai demorar bastantão, viu? Aí, mundos ditosos, onde bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Está bem, é o céu que a gente sempre idealizou, está bem distante. E aí, o Chico fala sobre, né, se a gente for pesquisar na internet, tem várias falas do Chico falando sobre esse mundo de regeneração que vai vir, né, aquela data limite, e a gente sabe ali que, teoricamente, ali em 2050 e 46, que vai meio que oficialmente entrar esse mundo regenerativo, mas ele é de forma gradual, né? Não é dormir um dia, amanhã é mundo regenerador, né? É tudo uma questão que leva um período, e provavelmente a gente vai estar bem velhinho quando isso estiver acontecendo assim meio que mais intensamente. Aí, na próxima encarnação, nossa, lá em 2100, 2200, a gente vai poder curtir esse mundo regenerador aí na forma melhor, né? E aí, e assim, tem essas classificações desse mundo, e aí a gente pensa, por que eu não estou no mundo bonzinho lá, no mundo dos... Eu queria estar no mundo dos anjos lá, né? E aí a gente não merece, né? De certa forma, que nem um churrascão lá que eu falando para vocês. Você vai no churrascão e lá você faz o churrascão, aí tem a pessoa, um querendo passar a perna no outro. Ninguém lava a louça, ninguém quer ajudar em nada, todo mundo só querendo se aproveitar da situação ali e aí fica um ambiente bem desconfortável. E aí tem um outro churrascão que você vai lá e a pessoa fala assim, eu lavo a louça. A outra pessoa fala assim, eu vou lá no mercado comprar não sei o quê. A outra pessoa já começa a coletar o lixo, já começa, sem ninguém pedir nada, por espontaneidade, as pessoas começam a querer ajudar. Pelo contrário, né? As pessoas estão propensas a querer um ajudar o outro, respeitar o outro, querer contribuir ali fraternalmente naquele ambiente, e aquele ambiente fica muito mais gostoso de ficar junto lá, né? Então aí você vai querer entrar nesse churrascão do pessoal forgado ou churrascão do pessoal que todo mundo quer ajudar? Todo mundo quer entrar naquele churrascão do pessoal gente boa, só que a gente vai estar lá e vamos se comportar, ser essa pessoa que vai contribuir, ou a gente vai ser o forgado também, né? Então, a gente está de acordo com o que a gente merece, na sintonia desse planeta que a gente merece estar. Então, por isso que é sempre bom a gente estar tendo essa reforma, essa evolução íntima, para a gente merecer estar onde estamos, né? E poder desfrutar de uma fraternidade melhor entre nossos irmãos, vamos dizer assim, né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem abraçado a tantas misérias. Os espíritos que encarnam o mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais adiantado e assim por diante, até que chegue ao estado de puros espíritos. Então é o nosso destino chegar naquele planeta puro, né? Aquele planeta crístico que Jesus falou lá no início, na passagem do Evangelho, né?
Logo mais vamos estar lá com eles, mas depende da gente, né, do nosso progresso e do nosso esforço para poder chegar até ali, naquele ponto. O progresso é a lei da natureza, essa lei, todos os seres de criação, animados e inanimados, foram submetidos pela inteligência suprema. Então é o nosso destino. E é a lei da natureza, a lei de vida, faz parte de tudo isso, o nosso progresso. A gente está passando por esse momento, depois vamos estar em outros momentos, outro degrau, e assim sucessivamente até chegar naquele nível que nós estamos destinados a progredir. E a lei da natureza, depois no livro dos Espíritos, tem pessoas aí que estão lendo o livro dos Espíritos e quiser, por curiosidade, dar uma pesquisada, dar uma olhada nessas partes também da lei da natureza. No próximo ano do curso a gente vai entrar mais a fundo, mas quem tiver a curiosidade pode dar uma olhadinha, uma folheada nessas leis, tá? A própria destruição que os homens parece o termo final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, para a gente que tem a visão materialista, talvez a gente possa enxergar um vulcão explodindo e destruindo aquela natureza ali, com aquela larva, como um fim do mundo, está acabando, está destruindo. E, na verdade, tudo aquilo ali é uma renovação, né? Se a gente olhar de uma forma imediatista, é uma destruição, mas se a gente olhar a longo prazo, né, a gente vai ver que depois de muitos anos, aquele lugar onde teve essa larva, reconstruiu novas formas orgânicas e um ecossistema totalmente renovado por causa daquelas larvas, de não sei quantos mil anos atrás. Então, tudo que às vezes parece o fim para a gente, que parece que está sendo destruído, que está acabando, na verdade faz parte dessa renovação. Por isso que a gente morre também, né? Para a gente poder renascer, renovar e sempre progredir. Faz parte do processo a longo prazo, na visão divina, não na nossa visão limitada aqui, como humanos principalmente. A gente não consegue enxergar beleza nessa morte e nesse renascimento. E é isso aí. Basicamente essa é a aula da parte B, tá, Carla? Se alguém quiser fazer uns comentários aí, fiquem à vontade. Eu acho que é bem isso, Wagner, que você falou da destruição. A gente, como é apegado à matéria, a destruição para a gente é acabar com aquilo, né? Destruiu. Só que a gente tem que realmente ter esse olhar, e você deu o exemplo do vulcão, por exemplo, os grandes incêndios nas florestas, incêndios naturais, né, não os provocados pelo homem, mas ele faz parte da limpeza. Então, um incêndio natural numa floresta, ele, entre aspas, queima todo aquele mato seco, que fica roubando os nutrientes, entre aspas, do solo, né, e que as árvores acabam tendo que brigar por esse espaço. Então, quando vem um incêndio, as árvores grandes, elas não são atingidas, elas não chegam a morrer, quer dizer, elas são atingidas, mas não morrem, e aquele mato todo é como se fosse capido, como se fosse tirado, e aí se renova na natureza. Então, a gente tem que pensar que o processo de destruição, na verdade, ele é de renovação, né? Se a gente começa a mudar esse foco, como o Wagner também falou, né, quando a gente desencarna, quando a gente morre, na verdade a gente está mudando de um plano material, físico, para um plano espiritual, e lá a gente continua com essa transformação. Quem é somente apegado à matéria, vê a morte como uma destruição, tudo acaba, tudo acabou, então a morte acaba, liquida, destrói, né, e o espiritismo, ele traz essa outra visão, que não, é uma renovação, você está indo para um outro plano, para uma outra forma, que seria a forma verdadeira de se viver, né, que é o que a gente fala que é na erraticidade, tá? Eu tive essa experiência da morte, tentar enxergar a beleza na morte, quando eu perdi meu cachorro lá, e eu era muito apegado a ele, na forma, do jeito dele, na forma visual dele, né, vamos dizer assim, na matéria, e nele, né, também. E aí ele morreu no meu colo, assim, foi muito triste. E aí eu consegui, triste, na hora é inevitável, né? Você fica muito mal.
ele morrendo no seu colo ali, ele apagando os olhinhos dele, olhando para sua cara e apagando os olhinhos dele, a língua dele amolecendo. Mas aí me deixou muito sensível, muito sentimental, e eu consegui ver beleza, de certa forma, nisso, porque me aguçou meu sentimento. Eu fiquei numa semana muito aguçada. E assim, quando eu voltei lá do enterro dele, não sei por que motivo, mas tem umas flores aqui em frente de casa aqui, e as flores estavam tudo abertas, assim, como se tivesse renovadas, apresentando uma nova fase, uma fase de renovação. Então é difícil, mas a gente pode ver beleza nisso, ver como uma renovação toda essa morte, né? É uma renovação. Posso só fazer um gancho aí com a história do Wagner? Que assim que o cachorro do Wagner morreu, né, logo em seguida a nossa aqui de casa também morreu, né? E foi bem interessante, porque depois que ela morreu, na mesma noite, a minha esposa e minha filha sonharam com ela. E ela estava toda alegre, ela veio até elas e estava muito alegre. Então, quer dizer, ela já tinha ido para o outro lado, estava muito feliz porque ela tinha parado de sofrer, né? E, assim, isso também marcou bastante a história, se você pensar nos animais em si, né? Como eles são libertos tão fácil, né? E tão menos doloroso do que a gente, né? Sim, porque eles não são apegados à matéria como nós, né? Eles são apegados, que a gente fala que eles são apegados ao dono, mas não ao dono físico, não ao dono matéria, mas eles são apegados àquela relação, do que aquela relação traz para o cachorro, né? De amor, de carinho, de amizade. É nisso que eles se apegam, não ao físico do dono, né? Silvan, você levantou a mão. Assim, nessa questão da renovação, queria falar sobre a pandemia, né, que a gente viveu há pouco tempo atrás. Né? Eu particularmente perdi pessoas muito importantes na vida, né, assim, que estavam do meu lado, assim, e não foi uma só, né, foi uma sequência, né, que a gente foi perdendo as pessoas. E aí, aonde que eu pude procurar a resposta disso, ou não sei se a resposta, ou pelo menos o conforto, né, para saber de algo e pensar em algo bom. Foi exatamente na palavra do Espiritismo, aonde diz aí, Wagner, que você acabou de pronunciar, sobre a renovação. E a gente, foi muita gente, né, não é assim, renovou né, é que neste momento renovou-se muito, né, então, e a gente, meu Deus, por que será que está acontecendo isso, né? E aí, talvez, na minha interpretação, tá? Desculpa, talvez aí com a palavra que o Wagner trouxe aí, os ensinamentos, dizendo, olha, a renovação faz parte do Espiritismo, né? Então, eu lembrei da questão da pandemia. Assim A gente tem que pensar que como essa inteligência suprema que rege, então a gente tem que confiar que está tudo certo, né? Está tudo certo o que está acontecendo, né? Então a gente fala, né, que Deus é bom o tempo todo, né? Então, até quando parece que as coisas estão erradas, ele está sendo bom, né? Então, até quando as coisas são inexplicáveis para nós, ele está sendo bom, porque está tudo certo, né? E, assim, houve muitos debates nas casas espíritas, os grandes estudiosos, sobre esse momento da humanidade. Então, a humanidade, ela já passou por várias, entre aspas, varreduras, né, de grandes desencarnes coletivos. Vamos pensar na Primeira Guerra Mundial, quantas pessoas existiam no planeta naquela época e quantos milhões foram levadas por uma guerra. Tudo bem, foi causado pelo homem, né, mas morreram civis, crianças, homens, mulheres, muitas pessoas inocentes, vamos pensar assim, né? E a pandemia, ela também trouxe essa mesma questão, né, da morte, que é justamente para a gente realmente repensar nossas atitudes, né? Repensar o nosso envolvimento. Então, quantas pessoas que só visitavam os pais de vez em quando, e aí depois disso, que trouxe a iminência de você perder seus pais, não, eu preciso visitar meus pais com mais frequência, eu preciso dar valor
as pessoas que estão à minha volta, que você fica tudo deixando para amanhã. Ah, não, amanhã eu passo, ah, não, semana que vem a gente combina, não, mês que vem a gente se vê. E aí a vida passou e a gente não fez, né? Essa procrastinação. Então, eu acho que a pandemia, e agora a minha opinião pessoal, ela trouxe justamente essa reflexão para muita gente, não para todo mundo, né? Mas muita gente realmente foi buscar no espiritismo, foi buscar em outras religiões, porque não tem como você não se comover. Para mim, assim, uma imagem que fica na minha mente até hoje é aquela que passou na Itália, tocando aqueles, né, que teve os carros nas ruas com os caixões em cima e as pessoas nas janelas, né, olhando aquele enterro fúnebre de milhares de corpos, ou em Belém, que era no Pará, né, que era uma vala do lado da outra, e os corpos, enfim, sendo colocados lá, né, então, tudo isso foi muito triste, mas eu acho que para trazer realmente, foi uma grande prova, isso foi uma grande prova planetária, humanitária, né, o quanto a gente está preparado realmente para compartilhar e dividir, e o quanto não. E isso ficou claro, separou muito o joio e o trigo, eu penso, né, que a gente via na televisão pessoas, logo no comecinho do lockdown, enchendo o carrinho que tinha lá mais de 30 sacos de arroz de 5 quilos, que era para um casal. Quando que vai comer 30 vezes 5 quilos de arroz? Quanto tempo vai demorar para comer tudo aquilo? Quer dizer, o arroz vai estragar primeiro. Né? Então, como que eu não penso no outro, em deixar para o outro? Eu só vou pegar o necessário para que sobre para o outro também pegar o necessário. Né? Então, acho que tudo isso foi um grande aprendizado para muita gente, né? E que realmente deu para mostrar a diferença entre as pessoas, né? Isso tem tudo a ver com a aula, de uma forma geral, que a gente vê desde o começo ali, a renovação do próprio planeta, todas as suas fases, né? E todas sua regeneração para poder chegar ao ponto da vida que tem hoje, e o planeta está em constante regeneração, renovação. E em relação a essas mortes, por exemplo, no meu cachorro se me sensibilizou, e quem não se sensibiliza com a morte, essas situações extremas que a gente passa são testes, são provas que faz a pessoa que está sofrendo, ela evoluir, se sensibilizar, e a pessoa que está vendo também se sensibiliza. Até os corações mais duros, que poderia passar a vida inteira um coração duro que não se abalava com nada, às vezes passa por uma situação, visualiza uma situação dessa e ele começa a desabrochar o coração, ele começa a ver o mundo de outra forma, só porque ele passou por essa situação difícil. Então, tem todo o lado positivo, no final das contas, de tudo isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre provas e expiações, por que nosso planeta ele se encontra nesse momento, o que seriam provas e expiações, é a mesma coisa? Não, não é. Então, as provas, elas tendem a ser passageiras, às vezes é uma grande dificuldade, que pode ser individual ou planetária, então, por exemplo, o Covid foi uma grande prova para a humanidade, né, coletiva, e cada um dentro disso administrou a sua individualidade nessa prova. Tem provas que são extremamente específicas para aquela pessoa, então, aquele ser, e a gente vai ver muito numa aula que é de planejamento encarnatório, como que isso, entre aspas, vai sendo planejado para que as pessoas tenham, não exatamente o que elas vão viver, porque senão nós seríamos marionetes, mas as tendências que ela vai trazer e as grandes provas que ela vai trazer enquanto ela encarna espiritualmente. E a expiação, ela já é algo definitivo. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce com deficiência visual, que ela não enxerga. Então, isso é uma expiação. É algo que ela vai ter que viver o resto, a encarnação dela inteira, lidando com essa dificuldade. Então, ela não vai conseguir, entre aspas, superar essa expiação. Então, a gente tem que entender que a expiação é algo longo para todo o seu plano encarnatório. E as provas, elas podem ser momentâneas ou dentro de um período da sua vida, tá? Pode falar, Alex. Não, é uma coisa que hoje eu fui para o trabalho no escritório, né, e eu gasto uma hora e pouquinho para ir, uma hora e pouquinho para voltar, né, e eu aproveitei para ouvir uma
uma audionovela também, né? E estava falando exatamente sobre esse caso. Por exemplo, tinha vários casos junto com esse, mas esse marcou bastante. Do hospital, tinha uma família e tal no hospital, e eles eram muito, assim, rudes, né? E de repente, com a morte do filho deles, eles ficaram mais solidários. E aí teve um momento que entrou uma criancinha e a dona do hospital ficou super comovida com a criança, porque ela estava muito mal, né? E aí ela deu toda assistência, mesmo a mãe não podendo. A mãe tinha mais 3 filhos e ela não podia pagar o hospital, e mesmo assim teve todo o tratamento. Mas assim, a criança no fim acabou morrendo, mas depois disso foi recebida uma carta, né, psicografada, dizendo por que a criança tinha passado por aquilo, porque na outra existência ela tinha se envenenado e todo aquele grupo familiar dela participou daquilo, então todos tiveram que passar por aquele sofrimento, inclusive ela, para poder passar por essa expiação, por essa prova, né? E isso sensibilizou tanto a dona do hospital que acabou até mudando a forma com que ela agia com as outras pessoas. Então, de uma certa forma, ela acabou ajudando, auxiliando, mesmo com a dor, auxiliou todo o entorno dela, né? É isso aí. Para você ver como tudo está certo o tempo todo, né? A gente nunca pode negar isso em nenhum momento. Essas provas ou expiações que são feitas realmente são resgates de vidas passadas mesmo. Então, são dívidas, entre aspas, que aquele espírito tem e que muitas vezes os familiares, o entorno, ou tem corresponsabilidade naquilo e tem que passar por aquilo, ou até são espíritos familiares extremamente simpáticos àquele que vai falar assim, não, a gente vai encarnar junto e a gente vai te ajudar nesse processo, nesse caminho, mesmo que esse processo e caminho me traga muita dor e muita angústia. Então, existem sempre várias situações. No Espiritismo, a gente nunca pode falar que 2 mais 2 é igual a 4. Que todo mundo que encarna de tal jeito é porque foi de tal jeito. Não é isso. Não existe essa lógica linear que a gente tenta atribuir sempre causa-consequência, causa-consequência. Muitas vezes é um arcabouço de arranjos para que cada um, dentro da sua necessidade de evolução, consiga um ajudar o outro ou um passar por coisas similares que o outro. Então, se a gente está nesse momento de vida com a família que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, morando no lugar onde a gente mora, é porque tudo isso tem um sentido maior e que muitas vezes a gente não sabe qual é. Né? Então, a gente tem que realmente aproveitar essas oportunidades e entender, né, que toda dificuldade que a gente passa é um desafio para o nosso espírito. Então, se a gente começa a entender que é um desafio para o nosso espírito, e aí a gente usa, né, a frase, né, que Deus não dá uma cruz maior do que a gente consiga carregar, essa é a verdade. Então, se a gente aceitou essas provas, a gente teve como um acordo de aceitar, é porque a gente já está preparado para superar. Superar não quer dizer que o problema muitas vezes vai sumir, mas a gente vai administrar de tal forma que a gente, por exemplo, não prejudique o próximo para poder sanar, entre aspas, a nossa dificuldade, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que fica acamada com câncer, vai falar um câncer. Tem pessoas que ficam 3, 5 anos acamados por causa da doença e vão definhando, e sabe que é uma doença que, entre aspas, naquele caso não vai ter cura. Outras pessoas têm o câncer, descobrem, depois de 2 meses desencarnam. Então você fala, poxa, né, às vezes é mais fácil desencarnar rápido, né, porque aí você já se livrou daquele corpo físico que está doente, e você já foi para o plano espiritual, mas essa não era a sua prova. Então, para esse que ficou 4, 5 anos, é porque ele tem que aprender alguma coisa nesse processo. Não só ele, como os que estão à volta dele, os familiares. Então, enquanto essa aprendizagem não se dê, isso vai sendo prolongado, entendeu? Então, por isso que eu brinco, vamos aprender rapidinho para passar de ano logo, né? Vamos estudar para a prova, passar de ano, para vir a próxima e ficar repetindo. E a gente está aqui, dessa aula, falando sobre tudo isso, é porque tem algum propósito também com a gente, né?
também tem Posso algum fazer mais propósito. um adendo aí rapidinho? Sobre Claro. essa questão, exatamente sobre isso, da pessoa ficar sofrendo muito tempo, de repente acamada, ou em alguma outra situação. Eu li em algum lugar uma história mais ou menos assim, diz que o cara planejou que ele ia morrer, ou melhor, desculpa, ele ia ficar cego, acho que com 50 anos. Mas antes desses 50 anos, ele começou a ajudar muitas crianças que tinham alguma dificuldade. Eu não me lembro agora exatamente o que que era. E isso, assim, ele fazia por simples gosto de ajudar. E aí, quando chegou na época dele ficar cego, ao invés dele ficar cego, ele ficou com uma miopia muito grave, mas ainda assim enxergava. Quer dizer, aquela coisa que ele ia ter que passar foi amenizada pelo bem que ele fez. Então, isso é uma coisa também da gente pensar. Um ato, como diz Jesus, né? Um ato de bondade cobre 1 milhão de pecados, né? Coisa desse tipo, assim, né? A gente pode contrair débitos ou a gente pode contrair créditos. A gente escolhe. Então, se a gente está, né, semeando bem, a gente vai contrair créditos, que talvez inibam isso que você falou. Tem um livro que chama Violetas na Janela, eu acho que, não sei se vocês já leram, que é fantástico. É a história de uma menina, de uma jovem, que realmente ela vai também descobrindo o mundo espiritual. E ela também estava prevista de sofrer, né, com uma doença de câncer e tudo mais, mas como ela sempre foi uma pessoa extremamente generosa e boa, ela acabou não passando por esse problema de ficar acamada há tantos anos. Ela desencarnou com rapidez e sem sofrimento. Ela teve a mesma doença, conforme estava programado, mas sem esse prolongamento. E aí, assim, é um livro muito bacana. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a me aproximar da doutrina e me interessar pelo espiritismo. E eu acho que ele traz uma linguagem bem gostosa. Fica uma dica de leitura, é um livro fininho. E assim, bem gostoso mesmo de ler, que ela conta a história dela, né? E eu acho que é exatamente isso, Alex. Tem muitos casos que a gente vê, né? Vai ter uma aula específica sobre planejamento encarnatório, que a gente vai entender muita coisa sobre tudo isso. E, por outro lado, assim, a maior parte dos problemas que a gente enfrenta hoje, enquanto encarnados, foram criados por nós mesmos, né? Então, tem coisas que são fatalidades, acontece, né? Às vezes acontece você sofrer um acidente ou de acontecer alguma coisa que, entre aspas, você não teve uma responsabilidade imediata sobre aquilo. Mas a maioria das nossas coisas, muitas vezes, nós podemos evitar. É que a gente vai fazendo escolhas erradas ao longo de uma sequência de atos, né, que vai levando a outro, que vai levando a outro, que vai levando a outro, e depois quando você chega lá no fim, você fala, nossa, mas por que eu estou vivendo isso? É como aquele filme lá, né, do Matrix, aquelas pecinhas também de dominó, que você derruba a primeira até a última cair. Então, eu acho que é um pouquinho isso daí que a gente tem que pensar, né? Mas obrigada aí da participação, gente. Wagner colocou dos Violetas na Janela como indicação, é isso? É indicação de livro. Gente, acho que é isso, né? Eu sei que a aula, eu acho que essa que é importante, a gente trazendo para o nosso dia a dia, porque o conhecimento pelo conhecimento não faz sentido. A gente tem que ir fazendo ligação com o que a gente está vivendo, com o que a gente está presenciando, porque aí, quando o conhecimento ele vem para a nossa prática, que realmente ele fez sentido, assim como Jesus, ele deu o ensinamento dele através da prática, né? Então ele era o exemplo, né? Então eu falo que quando o conhecimento sai daqui e chega para cá, é porque a gente realmente né, passou pelo coração, né? Então tem que estar ligado, coração, a mente, o coração e as mãos. Quando chega nas nossas mãos, que já passou pela mente, pelo sentimento, é porque a gente realmente aprendeu, tá? Então é isso que a gente quer convidar vocês, trazer para o dia a dia de vocês o aprendizado do que a doutrina traz. Certo? Passamos 10 minutinhos da aula, mas eu acho que valeu a pena. Beleza. Alguém gostaria mais de falar alguma coisinha? Senão aí a gente encerra. Não? Então tá vamos bom. encerrar. Vamos. Zenaide levantou a Zenaide. mão. Só um minutinho. Pode falar, Zenaide. Só agradecer pela aula, foi muito boa, e não foi chata, viu? Como você estava pedindo desculpa, Carla, que tudo é um aprendizado, né?
E mais uma vez, muito obrigada. Bom, obrigada a vocês Obrigado. de ouvirem. E até a próxima. Uhum. Vamos fazer a oração final. Vamos agradecer a Deus pelo aprendizado de hoje. Vamos emitir vibrações lá para o cristão que está fazendo um resgate agora. Mandar a luz lá para a nossa casa, que está fazendo um trabalho. Vamos emitir luz também para nossas casas, imaginar uma luz bem forte vindo em nossas casas, iluminando todos os cômodos, todos os nossos animais, plantas, nossos companheiros, amigos, familiares. Também que ilumine o nosso coração e nossa mente, que equilibre tudo, meu Pai, e que abençoe toda a sua força e misericórdia. Agradecer pela nossa saúde, que tenhamos um final de semana muito bom, maravilhoso, cheio de paz e alegria, e que semana que vem estaremos aqui novamente estudando. Muito obrigado pela oportunidade. Semana que vem não, semana que vem é feriado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.